Filho de Jonas, tu me amas, sim, Senhor, tu sabes que sou seu amigo. Simão, filho de Jonas, tu me amas, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Irmãos e irmãs, hoje nós celebramos os corifeus da fé, ou seja, os líderes, os chefes, os dois grandes apóstolos escolhidos por Jesus. Um deles seguiu Jesus desde as primeiras horas. Jesus o chama, Pedro e seu irmão André, pescadores. O outro, Saulo, que depois será chamado de Paulo, não conheceu Jesus na carne, mas viveu no mesmo tempo que Jesus. Jesus deu a vida por Pedro, Jesus deu a vida por Paulo. Paulo e Pedro deram a vida por Jesus. Beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Pedro nasceu na região chamada Galileia, em Betsaida, um homem pescador, rude, mas muito firme no que fazia, talvez frágil nas emoções, mas com valores. Teve que aprender a ser discípulo, porque não é fácil deixar tudo e aprender com aquele que um dia fitou o olhar nele e disse a ele: segue-me. Aquele olhar ele levou para a vida inteira, aquele olhar mudou a vida dele. Quem ele segue agora dá sentido em tudo o que ele faz, mas não é por isso que mesmo seguindo a gente não tem que aprender, se converter, melhorar. Foi o que Pedro fez na vida inteira. Quem se possibilita a isso, se possibilita a fazer parte desse grande milagre de Deus. Simão Bar-Jonas, como diz o Evangelho de Mateus 16:17. Simão, filho de Jonas. O padre não vai entrar agora numa linguagem aqui, senão ia demorar muito, né? Mas vamos tentar resumir, porque o Evangelho vai dizer Simão, filho de João. Provavelmente é uma questão linguística, né? De palavras que são muito parecidas, tanto Jonas como João. Talvez o jeito de traduzir, tá bom? Vamos ficar com essa. Se fôssemos para teologia, iríamos falar de quem é Jonas, né? Aquela fragilidade, quando foi seguir Jesus, ele fugiu, né? O medo dele encarar a missão, né? Ele acaba fugindo no primeiro momento. Só depois de passar pelo ventre da baleia, que ele então vai evangelizar. E o João, a gente lembra no João Batista, né? Vocês lembrarem, André, irmão de Simão Pedro, era primeiro discípulo de João. Então o mestre é como se fosse um pai, né? Então os primeiros discípulos também eram filhos de João Batista. O nome desse nosso irmão é Simão. Jesus vai mudar o nome dele para Quefas, pedra. Aqui ainda Simão, Quefas em aramaico. Em grego é Pedro, é pedra. Portanto, quando a gente pensar no nome do Papa como Pedro, nós não pensamos nesse nome simplesmente com um nome qualquer. Pedro é mais do que um nome. Pedro é uma missão. Pedro é a missão dada por Jesus a todos os sucessores do primeiro Papa, Pedro. Todos são Pedro, porque todos vão dar continuidade como líderes, chefes do colégio
apostólico. Hoje, Pedro, para nós, é o Papa Leão XIV. Você pode até não gostar do Papa, também não precisa, né? O Papa deu um espirro venerar, não precisa. Mas como cristãos católicos, nós somos obrigados a seguir a doutrina do Papa. Aquilo que o Papa confirma na fé, nós temos que estar em comunhão. E amanhã, vocês vão ver na primeira leitura, a igreja rezando por Pedro enquanto ele estava na prisão. É nossa missão, é nossa obrigação rezar pelo sucessor de Pedro, pelo Papa. O ideal é que nós possamos amá-lo, como Pedro foi amado pelos seus irmãos. Nosso primeiro chefe chegou a negar Jesus, e Jesus vai o confirmar na fé. Em todo o Novo Testamento, principalmente no livro dos Atos dos Apóstolos, nos Evangelhos, nós vamos ver várias e várias situações de Pedro como o chefe dos apóstolos. Ao ter que escolher um apóstolo no lugar daquele que traiu Jesus, é Pedro que toma a iniciativa. São Paulo vai querer viajar para ver Pedro, para ele ver que tudo que ele pregou confirma com o que Pedro prega, que é o chefe dos apóstolos. Quando João chega primeiro no túmulo, ele espera para que Pedro entre primeiro, o chefe dos apóstolos. Jesus ressuscitado aparece de modo especial para o apóstolo Pedro, e assim tantas outras situações. Paulo é um homem que vem de uma escola muito rica, a escola de Gamaliel, portanto é um homem letrado, é um homem estudado na palavra, conhece a palavra, mas não conhecia Jesus, porque a palavra que ele conhecia ainda estava no Antigo Testamento. Mas foi num encontro, como talvez cada um de nós aqui teve um encontro com Jesus. O de Paulo foi no caminho de Damasco. Uma forte luz o cega. Pedro o negou 3 vezes. Paulo fica cego 3 dias. E depois que Paulo recupera a visão, ele é batizado, e depois dali ele é um outro homem. Ele tinha cartas para perseguir os cristãos, ainda os seguidores do caminho, como colaborou na perseguição e a morte de Estevão. Mas Paulo vai se tornar para a nossa igreja o maior missionário. Levou o Evangelho de Jesus a todos os cantos. Fez 3 grandes viagens que demoravam meses e anos, a 4ª preso. Levou o Evangelho a todo lugar, ia fundando comunidades, ia fundando dioceses. Esse grande apóstolo, Pedro morre crucificado, de ponta cabeça. Paulo morre decapitado. Os dois morrem em Roma. Por isso que Roma, para nós, é o lugar onde morreram os apóstolos. Talvez Pedro ali no ano 64 e Paulo no ano 67. A diocese, a catedral do bispo de Roma, Pedro, não é o Vaticano. A catedral do bispo de Roma é a Basílica de São João do Latrão. A Basílica Vaticana, como a Basílica de São Paulo, fora dos muros, são basílicas, vamos chamar assim, mortuárias, né? São basílicas túmulos, que na Basílica do Vaticano está o apóstolo Pedro, e na Basílica de São Paulo, fora dos muros, o apóstolo Paulo. Pedro, ele teve uma ligação
com as 4 grandes igrejas da antiguidade. Todas elas têm uma ligação com Pedro. A Jerusalém, apesar de ele não ter sido bispo em Jerusalém, bispo era Tiago, Pedro esteve em Jerusalém. Depois, Roma e Antioquia, ele foi bispo de Antioquia. Em Roma, por isso nós celebramos Roma, porque é onde eles foram martirizados. E a 4ª grande igreja de Antioquia. Pedro não esteve lá, mas teve o seu, vamos chamar assim, seu companheiro Marcos, né? O bispo de Roma, ele é o sucessor de Pedro, é o chefe da igreja, porque Roma é onde eles morreram sob o sangue de Nero. Na primeira leitura de hoje, meus irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Na missa da vigília, nós lemos essa leitura. Pedro e João subiram ao templo para rezar. É a oração do judeu, a oração das 3 horas da tarde, Minchá. Lá eles rezam o Salmo 145 e outras orações. Era esta oração das 3 horas da tarde. E nesse momento, trouxeram um homem coxo de nascença, ou seja, todo paralisado. Ele costumavam colocá-lo todos os dias na porta do templo, chamada Formosa. Ele ficava lá, colocavam ele lá, para ele pedir esmola a todos que entravam no templo. Ele estava fora do templo, ele mendigava. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu, como ele pedia para qualquer um que ali entrava, pediu uma esmola. Olha que pedido tão limitado para os apóstolos Pedro e João. Quando nós não sabemos o que está diante de nós, às vezes nós podemos desperdiçar as palavras e até as atitudes, pedindo o que nós não precisamos, ou pedindo o que é momentâneo. Esse homem pediu uma esmola para Pedro e João e para todos que ali entravam. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: olha para nós. O homem fitou os olhos neles, fitou os olhos esperando receber uma esmola, esperando receber o que todo mundo que entrava ali às vezes dava para ele, uma esmola. Pedro então disse: não tenho ouro nem prata, que era o que ele queria. Pedro disse, Pedro proclama, Pedro exorta, Pedro anuncia, Pedro denuncia. Por isso, olha a importância de se falar em nome de Jesus e não se calar. E Pedro então diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Meu irmão, minha irmã, todos nós aqui, se esse pedido fosse feito para você, você teria esse poder, você teria essa coragem, como batizado, de dizer: o que eu tenho, que é Jesus, eu te dou? O que eu tenho, o Jesus Cristo que eu tenho, eu te dou? Teríamos essa coragem? Porque foi isso que Pedro deu a ele: Jesus, o que eu tenho eu te dou, e em nome dele, porque é só ele que pode fazer. Ele me usa com o poder ministerial de Pedro, porém, levanta-te e anda,
porque assim o Senhor quer. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Não sei se Pedro aprendeu isso com a sogra, né? Portanto, aproveite bem as sogras para aprender com elas, né? Não sei se ele viu Jesus fazendo isso com a sua sogra, e assim ele também agora fez, né? Pegando a mão direita do homem, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Deve ter sido um milagrão, né? Porque ficar de pé até vai, mas pular, para quem estava coxo, né? Nem a gente está aqui está pulando direito, né? O homem já está pulando. Pulou, ficou de pé e começou a andar. Entrou no templo junto com Pedro e João. Onde ele estava? Fora. Agora, porque ele não é mais coxo, ele entra no templo, onde ele não podia entrar. Pedro e João dá a ele acesso à casa de Deus. Ele entra no templo, andando, pulando e louvando a Deus. Essa talvez seja a grande novidade que esse homem conheceu, louvando a Deus. O povo viu tudo isso, ficou com duas atitudes. Uma, ficar admirados, outros espantados, porque olharam e reconheceram, era aquele homem que pedia esmola. Agora ele está andando. O evangelho de hoje é um evangelho muito rico. João capítulo 21, provavelmente um apêndice do evangelho de João. Jesus, depois de se manifestar aos discípulos, depois de comer com eles, ele vai perguntar a Simão Pedro. Como amanhã, no evangelho de amanhã, é Pedro que vai responder quem é Jesus. Vamos imaginar que esta cena esteja Pedro e Jesus, algo mais íntimo, apesar dele ter comido com os discípulos. E Jesus, ali muito próximo de Pedro, na intimidade daquele Deus que conhece tudo que nós fazemos, daquele Deus que sabe o jeito que a gente ama. E ele pergunta para Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus dá a missão para ele: apacenta os meus cordeiros. O grego tem algumas palavras para falar amor: filia, ágape e eros. O Papa Bento XVI explicou muito sobre elas, principalmente sobre o eros. Vamos imaginar, ou melhor, lembrar o significado dessas palavras. Ágape, em grego, é um amor incondicional, é um amor oblativo e sacrificial. É o amor que mais se aproxima do amor de Deus. Ama sem pedir nada em troca. É o amor divino. Mas também é um amor humano que consegue se doar. Quando Jesus pergunta para Pedro, ele pergunta com esse amor grego: Pedro, tu me agapau, com amor pleno? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu filéu. Filia é o amor de amizade, é um amor de afeto. Sim, Senhor, eu te gosto, eu te amo como amigo. Jesus pergunta por uma segunda vez: Simão, filho de João, tu me agapau, tu me amas com amor ágape? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu filéu. Amor de amizade. E Jesus pergunta por uma terceira vez:
Simão, filho de João, tu me amas? Desta vez, Pedro ficou triste, porque é a terceira vez que Jesus pergunta. Imagina Pedro nessa terceira vez perguntando: Simão, sobre o amor. Provavelmente Pedro lembrou também que um dia que Jesus mais precisou dele, que ele estava preso, ele o negou 3 vezes. Portanto, esse encontro de Pedro e Jesus, o encontro de Jesus com a samaritana, é um encontro que todos nós temos que passar, porque é um encontro de reconciliação. Eu não sei se fosse conosco, quantas mil vezes ele teria que nos perguntar: fulano, tu me amas? Ciclana, tu me amas? Mais do que esses? E aí Pedro então responde, triste porque agora Jesus como que se abaixasse ao amor de Pedro, não abaixasse no amor, porque o amor de Jesus não muda, mas às vezes ele se abaixa para se aproximar de nós. E Jesus pergunta: Simão, filho de Jonas, tu filéu? Ele usa o amor de Pedro para perguntar. Pedro responde: sim, Senhor. Ele já não responde tu sabes, mas tu sabes tudo. E ele sabe tudo. Tu sabes que eu te amo, filéu. Um dia Pedro vai dar a vida por Jesus, e nesse dia, com certeza, ele deu a vida com amor ágape. Talvez hoje o nosso amor também é assim, às vezes limitado, às vezes ama e peca, mas a Santa Missa e o nosso seguimento a Jesus é para que nós cresçamos cada vez mais no amor e na santidade, ao ponto também de poder dar a vida para Ele, como Simão o deu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.